E aí? E aí, gente, beleza? Saudade família aí. Saudade, mano. Olha só, ano de 2020, primeira aulinha nossa de literatura depois do ataque do coronavírus, assim que eu chamo. Né? E eu espero que vocês estejam conseguindo se cuidar, beleza? Lava a mão sempre aí com água, sabão e quando for sair pro necessário, assim, porque for muito necessário, né? Leva um pouquinho de álcool gel também, se tiver conseguido álcool. Eu já não consegui porque você vai comprar nas farmácias e não tem uns pilantras aí comprando 50, 100 e aí não sobra para nós. Mas enfim, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de literatura, beleza? Que a gente estava vendo em sala. E para a aula de hoje, o tema vai ser gêneros literários, né? O tema geral é gêneros literários. Nós estamos trabalhando isso já há umas 2 aulas. E vamos continuar hoje, principalmente, né, focando assim no gênero narrativo. E vamos tentar entender nessa aula quais são os elementos básicos da narrativa, né? Quais são as características fundamentais que um texto tem que ser para ser chamado de narrativo. Beleza? Que um texto literário tem que ser para ser chamado de narrativo. É isso. Só que para a gente poder acompanhar essa aula tranquilamente, nós vamos precisar voltar no que a gente estava vendo na sala de aula, certo? Tipo, vamos voltar lá nos inícios. Vocês lembrarem na última aula, no começo da última aula, nós começamos diferenciando o que é um gênero lírico do gênero épico narrativo, certo? Trabalhamos as definições de cada gênero literário e trabalhamos também 2 textos bem diferentes, 2 textos que um era lírico, que era o Ismária, do álbum Amarelo, da Emicida, e o outro era narrativo, que era o Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, certo? Olha só, eu vou precisar só retomar algumas coisas que a gente viu nessa aula passada para poder continuar com a aula de hoje. Seguinte, para retomar, eu proponho uma leitura que é a leitura desse poema aí. Vamos fazer junto, beleza? Se necessário, pausa o vídeo, lê 1, 2, 3 vezes, né? Volta o vídeo e tal, porque é fundamental que o processo de leitura seja assim, gente. Não? Porque numa primeira leitura, sempre a gente vai começar a entender sobre o que o texto vai falar, né? Qual é o assunto do texto, qual é o tema, etc. Beleza? Mas para a gente poder entrar nas profundidades do texto mesmo, poder entender os possíveis significados que aquele texto tem, que esse texto vai ter, é fundamental que a gente leia mais vezes, leia uma segunda, uma terceira. E claro que no contexto de vestibular não dá para fazer assim, certo? No contexto de vestibular também você não vai poder ler uma segunda vez, mas aí tem um macete assim, começa uma questão de vestibular que apresenta um texto literário, certo? Para você responder sobre esse texto literário, né? Para você poder pensar sobre ele, começa sempre pela pergunta, para você já ler o texto direcionado, já sabendo o que vai ser pedido, beleza? Certo. Então olha só, meu grande amor. Eu procuro amar numa ternura imensa, empregando um amor que só eu sinto, que só eu quero, que só eu posso, pois eu não sou amante banal, de romance vulgar de fato ou história. Eu procuro amar como amo a vida, num desejo de eternidade imensa, agradando a minha carne, como agrada a minha alma, sem medo, sem hipocrisia, em busca do prazer que teu corpo pode dar. O calor de teus seios, o brilho de teus olhos, o cheiro de tuas axilas, o odor de tua boca, a quentura de teus lábios. Eu quero amar, agradecendo a minha velhice criadora, o meu sonho de guia, fazendo de meus cabelos uma nova bandeira de beleza, construindo um mundo para minha indestrutível poesia negra. E Solano Trindade, certo? A gente acabando aí essa aula, né? Assim que possível, faz esse aqui, ó, vê esse link, certo? Vai redirecionar para o YouTube,
Canal Preto e vai estar falando um pouco sobre a importância do Solano Trindade, beleza? Para a época e para hoje, certo? Que é muito atual. Mas vamos lá, voltando para o texto. Bom, claro, é um texto assim, com muitos significados muito fortes e muito profundos, certo? Então, podemos ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nessas leituras encontrar novos significados para esse texto, certo? Mas para essa aula em específico, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, né? Alguns pontos. Porque assim, numa primeira leitura parece que o texto está falando sobre amor, sobre amar. Não só sobre amar, mas sobre um como amar, sobre uma forma de amar, sobre uma possibilidade de amar, certo? Beleza. E assim, me parece, justamente nessa leitura, que está falando de um desejo de amar que conceba, né, o amor como fundamento do mundo, né? Que conceba o amor como fundamento do mundo, como base, certo? De um mundo onde se possa amar, onde o eu, vê bem, o eu lírico aqui, esse alguém que está falando sobre esse amor, né, sobre esse grande amor, onde esse alguém possa amar, possa exercer esse amor, que é único, que só eu quero, que só eu posso, o que só eu sinto, certo? E que não é um amor de um romance vulgar desses que nós lemos né, que é basicamente um amor do um homem, uma mulher que busca um casamento, constituir uma família nuclear que é homem, mulher e uma criancinha, né, brancos e heteronormativo, né, e é isso, certo? É justamente aqui, é um texto que está apontando, né, para uma necessidade de um amor que transcenda isso, essa dimensão. Mas principalmente o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento, é justamente, olha só, que é um texto que dá uma dimensão, que tenta registrar, né, uma forma de se conceber o amor. Não é um texto que narra uma história de amor. Não é um texto que está contando, né, acontecimentos. Mas sim um texto que está dando, né, tentando colocar, né, registrado como esse eu, como esse alguém concebe o amor no mundo, certo? E é justamente isso, gente, é justamente aí que eu quero chegar nesse texto aí. Porque essa questão aí de tentar registrar, né, um estado de espírito, tentar registrar uma relação sentimental com o mundo, né, uma relação sentimental com o mundo, ou uma relação, sei lá, de revolta, porque a gente se emociona no mundo, né? Porque a gente ama, porque a gente se alegra, porque a gente se revolta, e porque nós sentimos todos esses sentimentos, né? Há muitas vezes a necessidade de tentar registrar esses sentimentos. E registrar esses sentimentos não necessariamente vai ser através de uma narrativa, né? Muitas vezes narrar não é a melhor forma, certo? Mas é justamente para isso que a gente está olhando aqui. As palavras desse poema, elas se unem, né? Elas entram numa harmonia para tentar justamente dar a dimensão da ideia do amor que esse alguém aqui sente. Qual é o tipo de amor que esse alguém deseja. Beleza. E isso é a característica fundamental do gênero lírico, certo? Então, vocês voltam lá no caderno e vê a definição, né, que nós demos de lírico, de gênero lírico, e vai ser justamente um texto que vai estar preocupado fundamentalmente em registrar sentimentos, uma relação sentimental com o mundo, ou um estado de espírito. Beleza? É isso. Isso é fundamental quando a gente pensa num texto
mais lírico, certo? E eu queria chamar a atenção para isso aqui, olha. Eu procuro amar a ternura imensa, empregando um amor que só eu sinto, que só eu quero, que só eu posso, pois eu não sou amante banal de romance vulgar, de fato, história. Eu procuro amar como amo a vida, num desejo de eternidade imensa, agradando a minha carne como agrada a minha alma, sem medo, sem hipocrisia, em busca do prazer que teu corpo pode dar. Olha só, esse eu é fundamental, certo? Nós percebemos que tem uma voz aqui nesse poema que está falando justamente sobre o amor, certo? E essa voz aqui está claramente, está nitidamente marcada pelo eu, né? Pelo pronome eu. Então, essa voz que está falando sobre um determinado assunto no gênero lírico é o que nós chamamos de eu lírico, certo? E vamos lembrar que não necessariamente o eu lírico é o poeta, certo? O poeta é quem escreveu. Ó, um exemplo que nós vimos lá. Tem aquela música do Chico Buarque que chama Com Açúcar, Com Afeto. Essa música. Se a internet colaborar. Adeus, coronavírus. Nossa. Tá. E seu doce predileto, açúcar. E seu doce predileto. Pra você, pra você predileto. Não é difícil, mas é isso aí, ó. Lê. Tá. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual que? Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário para poder me sustentar, qual que? Beleza. O que nós vimos, né? Que o poeta da letra dessa música, né? O poeta dessa letra aí, o escritor da letra é o Chico Buarque, certo? Mas a voz é uma voz feminina, né? Não estou falando o tom da voz do Chico Buarque, não. Mas estou falando aqui, se você for ver, é como se fosse uma mulher que está num relacionamento, né, de bosta, um relacionamento horrível com uma pessoa que não tem o menor respeito por que não tem o menor respeito por ela, né? E aí, justamente, né, ela está cantando sobre esse relacionamento, né? E sobre como ela está para esse relacionamento. Certo? Então, com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Né? Quem escreveu? Chico Buarque. Mas o eu lírico do poema é um eu lírico feminino, beleza? A gente vai ver isso muitas vezes, inclusive, quando a gente estiver trabalhando ali o trovadorismo. Beleza? Então, olha, voltando aqui. Pessoal, fundamental então isso que a gente viu, né? Gênero lírico, é um gênero que vai estar justamente trabalhando essa busca por registrar uma relação de sentimental ali com o mundo, tal. Cafezinho. E esfriou. Vamos lá. Agora é o seguinte, eu quero retomar o que a gente estava vendo, né? Sobre gênero épico, narrativo, lá no Faroeste Caboclo. Rapidamente. Primeiro, um gênero épico, narrativo. Vamos lembrar que ele tanto pode aparecer em prosa. A carinha de um texto em prosa aqui, ó. A forma, né, de um texto em prosa. Não em verso, em prosa que tenha mais essa fluidez, né? Essa disposição horizontal aí e tal. Pode aparecer em prosa, mas também pode aparecer em verso, né? Como a gente viu que acontecia muito lá no começo na literatura ocidental, na Grécia Antiga, quando a gente via sobre
muito dos textos narrativos, né, épicos, eles apareciam em verso mesmo, certo? E também é o caso do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Porque é uma narração, há uma história acontecendo, uma história sendo contada, mas ela está sendo contada em verso. Beleza? Então, não é estar em verso ou não que vai fazer um texto ser mais lírico ou mais narrativo. Certo? Não é isso que vai fazer, mas é principalmente ali a função, né, principal. É tentar registrar um estado de espírito, tentar registrar um sentimento, principalmente, ou é contar uma história, principalmente. Certo? Então aqui também está o link, beleza? Para vocês poderem checar aí inteiro uma música, que é uma música grande, 9 minutos de narração e tal. Mas revê a música aí, já vamos fazer um apanhado rapidão aí das principais características, dos elementos mais importantes nesta narrativa específica aí, que é o do Faroeste Caboclo. Primeiro, está contando a história do João de Santo Cristo. Não tinha medo o tal João de Santo Cristo? Era o que todos diziam quando ele se perdeu, e o João de Santo Cristo é o personagem principal, certo? Então, sem João de Santo Cristo, não tem história do João de Santo Cristo. Faz sentido? Faz, né? É isso. Segundo, Maria Lúcia. A gente viu que Maria Lúcia, depois é um relacionamento do João de Santo Cristo, se apaixona pela Maria Lúcia, e aí a Maria Lúcia é uma personagem muito importante, porque ela influencia fortemente nos acontecimentos da história. Então, sem Maria Lúcia, não tem essa história aí também, do jeito que aconteceu, certo? E o Jeremias é justamente o bandidão da história, né? Então, aí, sem o Jeremias, também não vai ter os conflitos fundamentais da história que está sendo contado, que é uma história de conflito, certo? O Faroeste Caboclo. E aí eu coloquei também os agentes da imprensa, que tem um momento na música que fala, né, que os agentes da imprensa estavam ali para poder registrar, né, o conflito entre o João de Santo Cristo e o Jeremias e tal, que acabam sendo também importantes quando a gente para pensar no sentido geral da história depois, né? Que por conta desses agentes da imprensa aí que a alta burguesia pôde saber da história e nem acreditou na história, né? Que viram na TV, a música diz. Beleza, é justamente para poder dar esse contraste, né? Entre essa alta burguesia e o próprio João de Santo Cristo, né? Que está no lugar social oposto da alta burguesia, certo? Beleza. Então, os personagens são fundamentais. Você tira qualquer uma desses personagens aqui, a história já não vai ser a mesma, ou sequer não será uma história. Não será a história, né? Do Faroeste Caboclo. Então, outros elementos muito importantes. Olha só. Brasília e o presídio, eu coloquei aqui, são espaços. São os espaços onde essa história se desenrolou, certo? Brasília, né, porque logo no comecinho da história o João de Santo Cristo vai para Brasília. E por que Brasília acaba sendo tão importante também? Porque depois no final a gente descobre por que o Santo Cristo foi para Brasília, certo? No final nós descobre por que ele foi para Brasília. O que ele tinha em mente quando ele foi para Brasília e tal. Então Brasília é um espaço muito importante. E o presídio, quer dizer, o presídio que é o lugar o espaço, né? Onde acontecem algumas ações nessa história, onde tem alguns acontecimentos nessa história, depois que o Santo Cristo é preso, né? E é um momento de virada na história, um momento muito importante de virada na história, certo? Então os espaços também onde essa história acontece são fundamentais. E aí tem as ações e os acontecimentos propriamente ditos, porque quando você conta uma história, você conta uma história de algo que aconteceu, ou de algum feito, né? Beleza, se não tem um feito, se não tem algo que aconteceu, então não tem história, né? E é justamente isso, ó. Primeira ação importante é a ida de Santo Cristo a Brasília, certo? Se ele não vai para Brasília, não acontece tudo o que aconteceu. Outro acontecimento muito importante é a prisão de Santo Cristo, de João de Santo Cristo, porque marca um momento de virada também na personagem, em como
ele se relaciona ali com aquela cidade, com o mundo, com as pessoas que estão ali em volta, né? Que ele se revolta, certo? E um outro acontecimento muito importante que marca ali o final da história, né? Outra ação muito importante é Santo Cristo disparar, atirar em Jeremias com a Winchester 22, com a arma que a Maria Lúcia entregou para ele, certo? Então são momentos importantes dessa história, momentos fundamentais, que sem eles não tem história, certo? Então as ações e os acontecimentos são elementos fundamentais dentro dessa história aí. Beleza. Agora eu proponho o seguinte, ó, vamos supor que é uma história que realmente aconteceu, tá? Vamos supor que não é uma ficção, vamos supor que é assim, tenta se retratar em Faroeste Caboclo algo que realmente aconteceu, uma suposição, tá? Tá, o bagulho realmente aconteceu, mas aí, se ninguém me conta, como que eu vou saber que aconteceu, certo? Então, mesmo que tivesse realmente acontecido, para ter história, tem que ter alguém contando, certo? Tem que ter alguém narrando o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, certo? O que, onde, com quem, certo? E é exatamente isso que o narrador faz. Então, sem o narrador também não vai ter história. E aí, no caso, o narrador, né, é justamente a voz que é cantada pelo Renato Russo, que narra a história. Faz sentido, né? Então, gente, ó, eu levantei os elementos mais importantes aí nessa história do Faroeste Caboclo, porque esses elementos são os elementos importantes em qualquer construção narrativa, entendeu? Então, vamos pensar, né? Aqui, depois a gente volta aqui. Mas olha, vamos pensar. Elementos básicos da narrativa, de maneira geral, são esses que a gente estava levantando, tá? Ação, o chamado foco narrativo, que é justamente o narrador, o tipo de narrador e tal, certo? As personagens, né? Quando isso acontece, o tempo, né? Enfim, a gente vai ver isso melhor já já. E onde isso acontece, o espaço, certo? São os elementos fundamentais. Então, pausa aí e escreve isso no caderno, é fundamental. E justamente quando a gente está pensando na ação, o que aconteceu ou o que foi feito pelas personagens, certo? E as ações, elas são fundamentais porque elas vão estar marcando, né, um conflito que pode ocorrer entre os personagens, mas também que pode ocorrer entre personagem e meio. Pausa aí também o vídeo e dá uma pesquisada depois também no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, certo? Vai ser um exemplo de narrativa que marca um conflito, né, cujas ações marcam um conflito não só entre personagens, mas também um conflito entre personagem e meio, certo? Porque a relação da personagem com o meio, né, lá na seca, a migração, que é uma ação fundamental para que os personagens consigam sobreviver, isso sendo uma coisa assim, transposta da realidade para a literatura, né? Quer dizer, a literatura, essa obra do Graciliano Ramos é uma obra que tem um veio fundamentalmente realista, né? Então, tenta justamente trazer dimensão de acontecimentos que acontecem na vida real, que não são simplesmente uma ficção, certo? Então dá uma olhada, vê que tipo, o processo de migração do Fabiano, que é a personagem principal da história, com a família, né, é fundamental para que possam sobreviver na seca do Nordeste, beleza? E aí isso marca justamente esse conflito entre personagem e meio. Foco narrativo. Foco narrativo é justamente a posição a partir do qual o narrador conta a história. Aí o narrador pode ser em primeira pessoa. Eu hoje acordei por volta das 8 horas da manhã, levantei,
fiz um café para coar, coloquei o café, né? Coei um café, aí eu sentei, fui, usei o banheiro, tava com uma dor de barriga horrível, tá vendo? Eu, isso, eu, aquilo, primeira pessoa do singular, no caso. A história pode ser narrada a partir daí, ou pode ser narrada também a partir de uma primeira pessoa do plural, né? Nós estávamos fazendo tal, quando nós vimos que, não sei o que lá, né? Ou pode ser também em terceira pessoa, que é aquela história que a gente lê e está falando de uma pessoa terceira, uma pessoa outra, uma pessoa que não eu, certo? Por exemplo, aqui, ó, esse começo de Clara dos Anjos, do Lima Barreto. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta. O carteiro Joaquim dos Anjos, tal. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que tal, né? Entendeu? É por aí essa diferença aí entre primeira pessoa e terceira pessoa, né? O narrador pode ser em primeira pessoa, eu, nós. O narrador pode ser em terceira pessoa. Pode estar narrando em terceira pessoa. Beleza. E aí também a posição do narrador pode variar também de acordo com a história. Quer dizer, de como o narrador se insere ou não na história. Certo? Olha só. Ele pode adotar as seguintes posições. O narrador pode ser personagem, e sendo personagem pode ser principal. Personagem principal pode ser protagonista. Certo? Ou o narrador pode ser um personagem secundário. E aí pode adotar a posição de uma testemunha. Quer dizer, alguém que está contando uma história, que faz parte da história, mas que não está dentro dos acontecimentos principais da história. Certo? Que mais testemunhou o que aconteceu. Beleza? E também a gente pode ter uma voz narrativa que é onisciente. O que é onisciente? Né? Que sabe de tudo que está acontecendo na história. Não só aquilo que acontece na história materialmente, concretamente, como, sei lá, Joãozinho estava chutou a bola e a bola entrou no gol, no ângulo e tal, beleza. Como também ele pode não só narrar isso que aconteceu efetivamente, mas também o que o João estava pensando quando ele chutou a bola e entrou no ângulo. O João estava muito preocupado, ele quase não conseguia se conter de ansiedade, mas manteve a postura firme, né? Olhou, fixou a atenção no canto e mandou a bola no ângulo, certo? Beleza? E também uma outra postura que a voz narrativa, né, pode ter é justamente a de ser em terceira pessoa, de não fazer parte da história, mas não ser onisciente e narrar principalmente a perspectiva de uma personagem da história. Beleza? Vamos voltar aqui agora lá no Faroeste Caboclo. Olha só. E o povo declarava que João de Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E João não conseguiu o que queria quando veio para Brasília com o diabo ter. O que ele queria? Ele queria era falar com o presidente para ajudar toda essa gente que só faz sofrer. Certo? É isso, mano. Olha só. Por que Brasília é importante também, né? Brasília é uma motivação para ele. Para ele ir para Brasília, né? O próprio fato de ir lá ser um lugar onde está o presidente, para ele, enfim, tentar mudar um pouco a situação da camada social tipo, mais baixa, né? Da qual ele faz parte. Se a gente prestar atenção aqui, ó, o narrador está dizendo que ele queria era falar com o presidente para ajudar toda essa gente que só vai sofrer. Se o João não contou para ninguém, por exemplo, né, o que ele queria quando foi para Brasília, e mesmo assim o narrador sabe o que ele queria, a gente pode falar que o narrador sabe das intenções do Santo Cristo porque ele é um narrador onisciente. Porque ele tanto consegue contar o que aconteceu, a história que aconteceu, etc., como também consegue contar o que as personagens estavam pensando e tal. Pode ser. Ou então, se o narrador
só consegue falar, por exemplo, sobre o João de Santo Cristo, propriamente, sobre como o João de Santo Cristo se sente, o que ele queria, e etc, 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 a gente pode falar que é assim, um narrador em terceira pessoa, que não é onisciente, porque não diz, por exemplo, o que estaria acontecendo com as outras personagens, o que as outras personagens pensariam, etc. Porque se limita à perspectiva do próprio João de Santo Cristo. Certo? Beleza? Olha, então, justamente como a gente viu, as personagens são fundamentais na narrativa, porque aconteceu algo, aconteceu com alguém, certo? Ou alguém participou da história com uma determinada ação e tal, então são fundamentais. E essas personagens elas vão ser classificadas também de acordo com a importância que elas têm na ação, a importância que elas têm nos conflitos dramáticos, né? E aí a gente vai estar chamando ou de personagem principal, protagonista, ou de personagem secundário. No caso, o João de Santo Cristo era personagem principal, porque os acontecimentos giraram em torno dele, certo? E a Maria Lúcia era uma personagem secundária, certo? O Pablo, lá, que ajuda ele, lá naquele começo que ele vai para o Brasil, é um personagem secundário, beleza? Outro elemento fundamental também do gênero narrativo, né, dos textos narrativos, é a dimensão do tempo. Quer dizer, tudo que acontece num determinado lugar e acontece também num determinado tempo, né? E tem uma duração. Ou algo já aconteceu, ou narrou algo que já aconteceu, então que começou, teve começo, meio e fim, acabou, teve uma duração. Ou então eu estou contando algo que está acontecendo, certo? E que teve começo, está no meio e que vai ter um fim, certo? E aí as histórias elas podem obedecer a uma ordem cronológica dos acontecimentos, como foi o caso lá do Faroeste Caboclo, falou lá do comecinho, né, do João de Santo Cristo, como ele se sentia quando pequeno, enfim, e foi contando, né, todo o processo dele ir para Brasília, né, de ele se instalar em Brasília, os conflitos que aconteceram em Brasília e depois o final até a morte dele, certo? E aí a gente tem um tempo objetivo, cronológico, ou então a história ela pode estar contando, né, não de forma cronológica, mas está contando acontecimentos que não tem como saber exatamente quando aconteceu, né? Sabe aquela história que você lê às vezes e quando você está lendo ela pausa e ela faz um flashback, volta atrás no tempo para contar algo que já aconteceu e depois ela volta para o presente e aí depois, enfim, aí de repente tem um corte na história e tá já também no futuro e depois, enfim, vai fazendo esse... E aí a gente não tem um tempo objetivo, né? Não um tempo cronológico, certo? E muitas vezes acontece quando você tem uma história narrada em primeira pessoa, certo? E a gente tem um tempo psicológico, um tempo subjetivo que não corresponde, né, bem a uma ordem cronológica, você não consegue identificar exatamente quando aconteceu, etc, né? Beleza? E um outro elemento fundamental, e o último desses que eu estou mostrando aqui, um elemento fundamental do texto narrativo, é justamente o espaço, o lugar onde acontece, né? Então, qual é a localização geográfica, né? O espaço diz respeito diretamente a isso, né? A localização geográfica espacial, certo? Dos eventos da narrativa, que não é a mesma coisa de ambiente, beleza? Quando a gente pensa assim em ambiente, isso tem a ver principalmente com as situações vividas, né, vivenciadas pelas personagens no espaço em que elas estavam, né, na relação com outras personagens, os conflitos, etc., que criam um determinado clima ali para a situação, certo? Que dá uma atmosfera ali para os acontecimentos. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte, agora, só para a gente poder encerrar, né, essa aula, eu quero propor uma atividade, beleza? Antes de propor a atividade propriamente dita, eu vou, na verdade, assim,
pensar o seguinte, olha, a gente viu tudo isso aqui, mas na hora que você vai escrever um texto literário, na hora que você vai escrever um texto narrativo, como será que é o processo, né? Será que você senta e você tem que pensar, fazer uma listinha do lado de personagens, quais serão os personagens, depois fazer uma listinha de onde as coisas vão acontecer, depois fazer uma listinha do que vai acontecer, depois qual vai ser o narrador, etc. Não sei, pode ser, né? Mas, no geral, né, eu costumo pensar na produção de um texto narrativo de uma forma mais orgânica, saca? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, que é um trecho, né, de um vídeo do Giovanni Martins. A gente já chegou a falar sobre ele em sala, né? Que ele lançou Sol na Cabeça, né? Que é um livro de contos, saiu no começo de 2018. E é um livro assim, nossa, sensacional, é brabo demais. E enfim, eu vou colocar o vídeo aqui, beleza? Giovanni, você já pincelou um pouco sobre esse tema o aspecto técnico da criação de um livro como esse, mas você não aprofundou porque a gente passou para outro assunto. E eu queria saber justamente isso, porque tem o lado do afeto, da vivência e tudo mais, mas você se utiliza sim de recursos que você foi ganhando conforme lia muito e fazia oficinas e aprendia e convivia com outros escritores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A construção de personagem, as viradas, os ganchos para prender a atenção. Como é que é isso? Pode crer. Bom, o primeiro conto que eu escrevi na FLUP foi fundamental assim, na minha formação, porque o editor ele olhou para o conto e ele falou, isso aqui é legal, isso aqui não é, e foi me dando, e eu estava concordando com a leitura dele, e então eu acho que ali eu ganhei muito uma indicação de o que eu podia investir mais, o que eu estava fazendo que não estava funcionando tanto, e a partir dali foi evoluindo bastante no conto. Antes de fazer esse livro, eu pensei que eu tinha que fazer um romance, porque todo mundo falava para mim que conto não vendia e que eu não ia conseguir publicar um livro de contos, aí tentei fazer um romance. Também serviu de exemplo para isso. Né? Para mostrar que conto dá para vender sim. Dá para vender. Aí não estava conseguindo fazer o romance, a ideia que eu tinha não estava funcionando muito, eu não me sentia muito... porque quando eu pensei em fazer um livro de contos, eu falei, cara, eu quero construir realmente... Quero pegar vários contos e reunir, assim, quero realmente fazer um livro que converse entre eles e tal. Então fui fazer... E já nessa ordem, não? Você escreveu? Não, eu fui... Mas foi fora de ordem. Mas a ordem foi uma coisa também muito a ver. Escolha, isso. Claro. Mas então eu comecei a escrever algumas coisas, assim, o rolezinho era uma história que eu queria muito fazer e fiz o primeiro dia também. E aí, a partir do momento que o livro foi ganhando forma, eu fui começando a encomendar coisas para mim mesmo. Assim, quero fazer um conto sobre isso, porque acho que vai ter a ver com o universo do livro e tal. E aí eu acho que os personagens foram as coisas que eu menos pensei, na verdade, porque os personagens eles viam todos a partir das histórias que eu imaginava que eu tinha que contar. Quando eu pensava em tal história, o personagem ele já vinha, assim, da história, assim. E baseado em alguém que você conhecia, em geral, baseado em vários alguém, assim, na verdade. Em vários alguém. Tá. Várias pessoas, assim, sou muito de conversar com as pessoas na rua e de ouvir as histórias dos meus amigos, então eu misturo muito, acho que meu trabalho... é legal porque eles são muito vivos, né? Eles não têm descrição física, né? Mas eles existem, você vê que eles existem ali lendo. Exatamente, eu tento costurar assim, mas tento fazer cada um ter uma voz, cada um ter uma característica de falar, de tudo assim. Então, os personagens foi uma das coisas que eu menos pensei, na verdade, porque eles vinham muito naturalmente com a história, assim. Então, eu pensei muito nisso, de fazer um livro que trafegasse pela cidade de várias formas e essa... Foi isso, gente. Desse vídeo, eu quero mostrar principalmente isso, né?
E aí depois, checa, dá uma olhada nas entrevistas, eu vou colocar também, beleza? Eu vou colocar o link também na descrição, mas é bem boa, né? E o Giovanni Martins é aquele cara lá que fez esse livro, né, O Sol na Cabeça, baseado justamente em toda uma questão da vivência mesmo na cidade, né, ali do Rio de Janeiro de maneira geral, mas principalmente na periferia, certo? E não é assim uma voz de fora falando, sabe? É uma voz mesmo de dentro, né? Então, e todo o trabalho de linguagem e tal é sensacional, mano. Sensacional esse livro. E vocês viram como ele falou ali sobre o processo de construção da narrativa dele? Às vezes a gente pensa, pô, não, tem que pensar num personagem, pô, e fritar na hora de falar das características físicas e pá. Mas não, né? Às vezes as personagens ali vêm de maneira mais natural, né? Que nem ele falou, né? Ele tinha uma intenção de escrever sobre uma determinada coisa, um acontecimento. E a partir daí vem onde aconteceu, vem personagem e tal. E aí depois você vai trabalhando em cima, né? Para acabar o texto. Certo? Pessoal, beleza. Sobre o conteúdo da aula de hoje é isso, certo? Mas agora eu quero propor uma atividade. Eu vou deixar o texto com a descrição da atividade também no Drive, mas vamos dar uma olhada rapidinho aqui, né? Essa atividade só para a gente poder trabalhar esse conteúdo, que é a seguinte. Atividade 1, gêneros literários, elementos básicos da narrativa e tal. O aluno ou a aluna deverá, a partir da leitura do conto Rolezinho, que está no livro O Sol na Cabeça do Giovanni Martins, que vai estar no Drive, beleza? O conto. A partir desse conto aqui, redigir, escrever um pequeno texto que indique quais as ações e acontecimentos principais que ocorrem no texto. 2. Quais os principais personagens do conto, né? Como esses personagens participam das ações no texto. 3. Qual o foco narrativo do texto? Eu quero saber nisso, se o narrador é em primeira ou em terceira pessoa, certo? E o tipo do narrador também. Se é um narrador que é personagem, protagonista ou testemunha, né? Ou se é um narrador onisciente, em terceira pessoa, etc. Se for em terceira pessoa. E quero saber também se o tempo, a dimensão do tempo no conto, o rolezinho, pode ser considerado objetiva ou cronológica, né? Ou subjetiva, certo? Lembrando aqui, tempo objetivo ou subjetivo, beleza? E quais ou qual, né, espaço em que ocorrem as ações no conto, certo? E por último, gente, eu quero saber o que mais chamou a atenção, o que mais chamou a sua atenção enquanto você lia o texto e por quê. É um texto de 3 páginas, beleza? 3 páginas de folha 4, né? 3 páginas de folha sulfite e tal. E é isso. E aí pode enviar para mim ali ou por e-mail mesmo, eu deixo depois anexado nesse arquivo o meu e-mail certinho. Pode enviar por e-mail, pode enviar também pelo WhatsApp, beleza? Como preferir. Mas é isso, gente. Valeu, muita satisfação aqui estar fazendo esse trampo, beleza? E muito obrigado aí pela atenção. Vou encerrar. Se o computador deixar. E nossa, eu gelei agora. Vim iniciar a transmissão, achei que era iniciar a gravação. Aí você grava tudo isso e não gravou nada. Imagina.